existe acesso à presença sem que o pecado seja confrontado. É aí que fala da lei, né? Porque é a lei que faz com que a gente identifique o pecado, né? Então a lei, ela traz, né, luz sobre o pecado. Então, através da lei, a gente consegue discernir o que é certo e o que é errado, né? A lei justamente trazia o pecado à tona. E aí sim, né, o homem poderia buscar o arrependimento, né? Porque como ele poderia se arrepender de algo que ele não sabia, né? Se era pecado ou não. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor, toda a honra, toda a glória a Ti, Pai, Senhor Jesus, meu Deus, Espírito Santo, esteja conosco, Senhor, esteja conosco, Pai, nos conduzindo, Pai, revelando, Pai, aquilo que o Senhor quer revelar nessa manhã, Pai, que o Senhor abençoe cada um de nós, Pai, toque os nossos corações, Pai, que nós sejamos movidos cada vez mais para perto de Ti, Pai, que essa palavra, Senhor, seja revelada aos nossos corações, Pai, e traga transformação, Pai, que a gente possa cada vez mais conhecer de Ti, Senhor, e andarmos em humildade, Pai, andarmos em comunhão, Senhor, que nós possamos ter um coração cada vez mais amoroso, Senhor, que nós possamos, Pai, ter um entendimento daquilo que o Senhor quer, Pai, daquilo que o Senhor quer revelar para nós, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado pelo dia de hoje, Senhor, obrigado pela oportunidade da vida, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai, por todo o cuidado, por todo o carinho, Pai. Continue conosco, Pai, continue caminhando conosco, nos protegendo, Senhor, nos guardando, Senhor, de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, agora e para sempre, Senhor. Proteja todos os nossos irmãos, Pai, proteja as pessoas que participam desse devocional, Senhor. Proteja os nossos familiares, Pai. Proteja as pessoas no quais não têm oportunidade de estar aqui, Pai, ainda não foram alcançados, Senhor. Que o Senhor estenda essa graça, Senhor, a todos os corações, Pai, a todas as pessoas humildes, Senhor, de coração, Pai, aqueles que reconhecem, Pai, que há necessidade de Ti, Pai, e aqueles que ainda não conhecem, Pai, que não reconhecem, Pai, que venham a se prostrar, Pai, reconhecer a Sua grandeza, Pai, e a oportunidade, Pai, dessa vida eterna, Pai, que o Senhor nos oferece. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Então, Capítulo 36. Diz assim a palavra do Senhor em Êxodo. Assim obraram Bezaleel e Aioliabe, e todo o homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo o que o Senhor tinha ordenado. Pois bem. aí na sua Bíblia Moisés. fala sábio, seu Mário? Aqui fala hábil na minha. E depois dera a habilidade. O Senhor dera sabedoria, né? É isso? Primeiro versículo? O Senhor fala hábil, É. O Senhor fala sábio? a minha fala sábio. É interessante. É isso aí. Assim Vamos lá. obraram Bezaleel e Aioliabe, e todo homem sábio de coração. Quer dizer, aqui Que é Deus quase coloca a parecido, né? pessoa. A pessoa que é sábia, ela é habilidosa, né? Porque a habilidade vem da sabedoria. Como está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 11, capítulo 7, versículo 11, se não me falha a memória, que diz que a sabedoria, a habilidade, a sabedoria serve de sombra. Como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que dá vida ao seu possuidor. Porque a pessoa que tem habilidade, que tem sabedoria, né, ela tem para si. E aqui Deus está chamando, ó. Deus está chamando o homem sábio, né, habilidoso, para saber conhecer e fazer toda a obra do serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Quando Deus chama a pessoa, porque Deus já conhece, né? Mesmo que a pessoa não seja capaz, Deus o capacita. Mas aqui Deus faz questão de frisar que
ele chama esse homem Bezaleel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração. Olha só, sabedoria de coração. É de dentro para fora. E não de fora para dentro, de dentro para fora. Para fazer essa obra do Senhor. Fazer o serviço, né, do santuário. Conforme o Senhor tinha ordenado. Pois bem, porque Moisés chamara a Bezaleel e a Elioabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração Deus tinha dado sabedoria a todo aquele a quem o seu coração movera, que se chegasse à obra para fazê-la. Interessante, né? Eu estou fazendo aqui igual a dona Marineide ontem. Ela disse que gosta de ler o versículo e já decifrar, né? Mas é interessante aqui, Fábio, a gente até frisar a respeito disso, só hoje que seja, que a palavra de Deus fala que Deus tinha dado sabedoria a todo aquele a quem o seu coração movera, e se chegasse à obra para fazê-la. Então, eu quero lembrar aqui que Deus escolheu aquele povo, certo? Escolheu o povo para ser seu povo. Mas o ser humano tem livre-arbítrio. Ele tem o direito, e está dentro dele, servir ou não a Deus. Você está entendendo? Está dentro dele. É o povo de Deus, é o povo de Deus. Só que no meio daquele povo, tinha um povo rebelde, tinha um povo obstinado, tinha um povo que não, né, não se encaixava nos propósitos de Deus. Pois bem, tomaram, pois, ele diante de Moisés toda a oferta alçada. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada e trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios, que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que eles faziam. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenara que nos fizesse. Pois bem, então mandou Moisés que fizesse passar por uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Você vê que ali, aquele povo realmente ali, eles tinham mudado. Eles queriam e trouxeram mais do que precisava. Olha só, a bondade do coração, a que ponto chegou, né? Porque tinha matéria bastante para toda a obra que havia a fazer e ainda sobejava. Assim, todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, tabernáculo de cortinas, de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins, da obra mais esmeral a fez. Da obra mais esmerada a fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura de outra cortina de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. E ele ligou 5 cortinas, uma com a outra, e outras 5 cortinas ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de azul na borda de uma cortina, a extremidade, na juntura, assim também fez na borda, a extremidade da juntura e da segunda cortina. 50 laçadas fez numa cortina, e 50 laçadas fez numa extremidade da cortina, que se ligava com a segunda. Estas laçadas travavam uma com a outra. Também fez 50 colchetes de ouro,
E com esses colchetes uniu as cortinas uma com a outra. E foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas o fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. E ele uniu 5 cortinas à parte e 6 cortinas à parte. E fez 50 laçadas da borda da última cortina na juntura. Também fez 50 laçadas na borda da cortina na outra juntura. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda para que fosse uma. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho e por cima uma coberta de peles de texugos. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados e a largura de cada tábua era de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 colcheiras pregadas uma com a outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul, e fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para as suas 2 colcheiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 colcheiras. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, da banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo aos 2 lados, as quais estavam juntas debaixo e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com elas ambas os 2 cantos. Assim eram 8 tábuas, com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, uma base debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo. E outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente. E fez que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra. E cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas. Os lugares das barras fez de ouro. As barras também cobriu de ouro. Depois fez o véu de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, de obras esmeradas, o fez com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim e as cobriu de ouro. E seus colchetes de ouro e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido da boa obra do bordador. Com as suas 5 colunas e os seus colchetes e as suas cabeças e as suas molduras, cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Aleluia, glória a Deus. Interessante, né, varão? E então havia muito ouro, né? Então eles tinham que derreter aquele ouro
e jogar aquela madeira, né? Como se fosse um tacho de óleo, né? É interessante. Eu nunca mexi com ouro, não, viu? Mas eu tô vendo aqui que aquele povo ali não era fraco, não. Glória a Deus. É o povo de Deus, né? O povo de Deus, meu amado. Tá aí a oportunidade, Fábio, para você, se você estudou, você leu alguma coisa, você viu na internet alguma coisa, você pudesse acrescentar a nós aqui, eu até agradeço, porque aqui é mais que fala mais sobre como Deus queria que fosse feito o tabernáculo dele, né? O tabernáculo para ele e também para o povo, né? Porque através desse tabernáculo o povo podia fazer suas ofertas, se dirigir a Deus e estar constantemente pedindo perdão e pagando seus pecados. Porque o que mais o ser humano faz, amado, é pecar. E como pecamos, hein? A todo instante, palavras, pensamentos e obras. Então não tem como você se desviar do pecado. Ele está à porta. E Deus não se agrada disso. Deus abomina o pecado. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, Mário. Aqui a gente vê novamente, né, esse capítulo aqui falando dos detalhes do tabernáculo, né? A gente vê lá no capítulo 28, 29, Deus falando que a palavra, né, falando vocês farão, né? Como será feito, né? Aqui já não, aqui já estão falando que foi feito, né? Ó, fizeram, né? Fizeram. Aqui já é a execução do tabernáculo em si, né? E, e é engraçado porque é, os homens que escreveram isso aqui não tinham preguiça não, né? Porque podiam ter falado, né? Ó, fizeram conforme foi dito lá no capítulo anterior, lá atrás, né? É, Mas eles vieram e escreveram tudo de novo, né? Com os detalhes, né? E tudo mais, né? sim. Outra questão também é esses dois homens, né? No qual Deus mostra aqui, né? Que eles se ofereceram, né? Eles tinham habilidade e sabedoria, né? Como na sua palavra tá aí na sua Bíblia tá escrito sabedoria, aqui tá falando habilidade na minha, né? Mas vieram e se entregaram de coração, né? O coração deles estava inclinado a servir, né? E conforme o coração está inclinado a servir, Deus vai trazendo sabedoria ao homem, né? Para que o propósito seja realizado, né? E a habilidade deles ali, a sabedoria, né? Foi abundante, né? Que foi tanto na execução quanto para ensinar, né? Para que as coisas ali fossem executadas, né? E engraçado ali é o povo, né? Entregando, né? Oferta dia após dia, né? A cada manhã traziam ofertas, né? Até o ponto dos homens ali que estavam trabalhando, né? Falar para Moisés que bastava, né? E estava chegando muito, né? Eu imagino que tava até atrapalhando, né? Porque eles estavam ali trabalhando, tentando construir, e ainda estava chegando coisas. Eles falaram, pô, não estamos dando conta de organizar tudo aqui. Não para de chegar, né? Não para de chegar ouro, não para de chegar, né? Prata, bronze e linhos né? E tudo mais, né? E Moisés, né? Tem que passar, né? Avisando para o pessoal parar de ofertar, né? Que maravilha, né? E é como o senhor disse, né? O tamanho do coração inclinado ao homem, né? Porque você veja bem, o homem ele tem a tendência de querer guardar, né, para ele, né? E aí você vê o coração dos homens aqui serem aquebrantados, né? Realmente falando, não, eu quero entregar para Deus, né? E isso é maravilhoso, né? E é uma batalha, né, que nós temos, né? Uma batalha nós como seres humanos, né? Entregar para Deus, né? Entregar aquilo que a gente tem, né?
para o reino, né? Isso é realmente você vê os homens ali sendo transformados, né? Sendo transformados. E a gente vê aqui também, né? Aí já vem os detalhes, né? Das cortinas, né? A cobertura de peles e tábuas, depois o próprio véu também, né? E, e cada detalhe, né? Daquilo que vai ser construído, que está sendo construído aqui, né? Eu tava olhando no chat GPT e pedi, né, para ele detalhar, porque a gente já conversou, né, o que que significava, né, cada parte daquilo ali. Ontem a gente fez um breve resumo também, né? Mas o ouro ali, por exemplo, né, eu pedi para ele detalhar o que que significava cada objeto, cada material utilizado ali, né, no tabernáculo, né? Ele fala aqui que o ouro, por exemplo, ele significa a glória e a divindade, né? Então ele aparece nos utensílios, revestimento das tábuas, né, as conexões próximas dos santos, né, e o sentido bíblico, né, que significa a glória, a santidade, aquilo que pertence diretamente a Deus, né. A gente sabe que o ouro ele é puro, né? Então assim, se o ouro tiver misturado com alguma substância e a gente derreter ele, né, ele vai se separar, né? O ouro é uma substância, né, que representa pureza, né, valor, né? A prata, por exemplo, ela representava a redenção, né? Representa, né? Onde aparece nas bases lá do tabernáculo, né? Que são daquelas tábuas, né? Que ficam em volta do átrio, né? Justamente para ela não cair, né? A prata vinha do resgate pago, né? Por cada israelita, né? E o princípio é a habitação de Deus se apoia na redenção, não no mérito humano. Nossa, olha que maravilha, hein? Então a prata ela significa o nosso arrependimento, né? A nossa a nossa prostração a Deus, né? E a glória de Deus, né? A habitação do Deus se apoia no nosso arrependimento. Quando a gente se arrepende, Deus habita em nós. Olha que maravilhoso, né? A gente vê como as coisas se encaixam, né? Como é perfeito, né? Como é bonito, né? Aqui, a aplicação cristã, a igreja não se sustenta em talento, estrutura ou carisma, mas no preço pago por Jesus. Meu Deus. O bronze representa justiça e juízo. E onde aparece, né, no altar do holocausto, né, utensílios externos, o bronze está ligado ao lugar do sacrifício, onde o pecado é tratado, né? O princípio, antes de comunhão, há juízo sobre o pecado, né? Não existe acesso à presença sem que o pecado seja confrontado. É aí que fala da lei, né? Porque é a lei que faz com que a gente identifique o pecado, né? Sem a lei, a gente não, o homem naquela época não sabia o que que era pecado sem a lei, né? Então a lei ela traz, né, luz sobre o pecado, né? Então através da lei a gente consegue discernir o que é certo e o que é errado, né? E a lei justamente trazia o pecado à tona. E aí sim você pode, né, o homem poderia buscar o arrependimento, né? Porque como ele poderia se arrepender de algo que ele não sabia, né? Se era pecado ou não. Então o bronze fala sobre justiça e juízo e justiça, né? Então o bronze está ligado ao lugar do sacrifício, onde o pecado é tratado, né? Não existe a presença sem que o pecado seja confrontado. A gente tem aqui também o linho fino, que é justiça e pureza, né? Então, são as cortinas internas, né? Os vestimentos sacerdotais. O linho ele é branco, fino e fruto de trabalho cuidadoso, né? O princípio, né? Que isso daqui é a presença de Deus é cercada por justiça visível, né? O Novo Testamento usa a mesma linguagem, né? O linho fino são os atos de justiça do santo. Isso aparece lá em Apocalipse depois. É, aqui fala do azul também, porque tinha muita cor azul ali, que remete ao céu, aquilo que vem de cima, né? Então o tabernáculo não nasce da terra, ele reflete um modelo celestial. A fé bíblica não é invenção humana, ela é revelação. Aí vem a púrpura, né, que é a cor que é realeza,
né? Cor raríssima e caríssima no mundo antigo. O princípio é Deus é rei e sua habitação reflete realeza. A aplicação disso aqui que a adoração não é casual, ela reconhece a autoridade. Tem o carmesim, que é o vermelho, que fala lá do sangue de sacrifício, né? Que isso é extraído de um inseto, processo que envolve morte. Olha só. O princípio disso aqui é que não há acesso sem derramamento de sangue, né? Toda a beleza do tabernáculo passa pela lógica do sacrifício. Tem as pelos de cabra também, que reflete lá a expiação, né, dos animais, né? E aí a gente, né, se recorda, né, lá de Adão, né? Adão e Eva, quando Deus pega uma pele, né, para cobrir os pecados, para expiar os pecados de Adão e Eva, né? E desde então, né, os pecados precisaram ser expiados, né? E aqui fala, né, que onde aparece, né, a primeira cobertura externa, né, a cabra está ligada ao dia da expiação. O princípio, a primeira camada visível fala sobre cobertura do pecado, antes da glória visível, a graça que cobre. E peles externas fala de humildade e proteção, a aparência externa do tabernáculo era simples, né, quase rude. O princípio poderoso, a glória de Deus não impressiona por fora, não tinha aparência nem formosura, né? Aplicação cristológica, nossa, nunca ouvi falar essa palavra, mas Cristo por fora parecia comum, mas por dentro habitava toda a glória. A madeira de acácia é humanidade, desculpa, preservada. Então a acácia cresce no deserto, é resistente, não apodrece facilmente. E o princípio disso é que Deus escolhe o que nasce no deserto e o reveste de glória. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Deus escolhe o que nasce no deserto e o reveste de glória. Deus não descarta a humanidade, ele a reveste. E aí, por último, aqui tem os querubins bordados, que é o acesso protegido. Eles aparecem nas cortinas internas, referencia, referência direta ao Éden. Né? Os querubins guardavam o caminho da árvore da vida. Né? O princípio que é o acesso à presença de Deus é santo, não casual. Esses aqui são os significados né, de cada item ali, né? Ontem eu estava assistindo um vídeo de um pastor, né, falando sobre a arca, né? E no próximo capítulo a gente vai falar sobre ela também. Mas eu achei muito bonito, porque o homem se preocupa muito em achar a arca, né? A arca da aliança, né? Mas o pastor falando o que mudaria na humanidade se a gente achasse a arca, né? A arca da aliança. Porque naquele momento, naquela época, ali onde habitava, né, o Espírito Santo, ali onde habitava Deus, né? Deus habitava, né? Deus estava ali na arca, né, para né, conviver junto com a humanidade naquela época, né? Mas hoje a arca em si ela não tem valor algum, né? Porque o Deus ele não é material, né? Deus é espiritual, né? E hoje ele habita dentro de nós, né? Então nós hoje, né, antigamente o sumo sacerdote era o único que podia se aproximar de Deus, né? Era o único que podia se aproximar dos santos dos santos e estar ali perto de Deus. Mas hoje nós, né, somos a arca, né? O nosso coração, né? Onde habita o Espírito Santo. Então Deus hoje ele habita dentro de nós, né? Então imagina, né? Eu achei muito bonito porque de fato é uma comparação porque a gente vê a parte externa é a parte rústica, né? E a parte interna, que é o coração, vai ficando cada vez mais belo, que é justamente onde nós vamos nos aproximando de Deus, né? Quanto mais a gente quebra, né? E quebranta o nosso coração, né? Mais próximo, né? De Deus a gente vai ficando, né? Aquele que fala, né? Aquele que, acho que em Mateus, capítulo 5 no Sermão do Monte, né? Jesus fala, né? Que felizes, bem-aventurados são os puros de coração, porque verão a Deus, né? Então é maravilhoso, né? Realmente o nosso coração, né, é onde habita o Espírito Santo, né? É onde Deus habita, né? E hoje nós temos acesso livre a Ele, né? Basta reconhecermos, nos prostrarmos, né? E nos aprofundarmos, né? Aleluia. Glória a Deus.
Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu estou aqui diante da Tua presença, Pai. No nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado. Aprendendo, Senhor, explanando a Tua palavra, refletindo sobre tudo que o Senhor fez em nossas vidas. O Senhor também, um dia, Senhor, desceu da glória e morou aqui conosco, Pai. Passou um tempo aqui, Senhor, conosco, nos ensinando, nos mostrando, fazendo milagres, prodígios, curando, libertando, pregando a palavra. E foi crucificado, Senhor. Lhe humilharam, bateram em ti, Senhor, cuspiram no seu rosto, colocaram, Senhor, pregaram o Senhor numa cruz, porque não sabia, Pai, o que estavam fazendo. Não tinha o conhecimento, Pai, de quem era o Senhor. Por mais que eles soubessem, Senhor, que um dia o Senhor iria voltar, como voltou, mas eles não aceitaram. Muitos ainda são assim, Pai. Estamos falando todo dia, estamos ouvindo todo dia a respeito da sua volta, mas eles não acreditam, eles não estão nem aí. Mas, Senhor, tem misericórdia do teu povo, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Porque o Senhor mesmo disse na tua palavra que o Senhor não quer que nenhuma alma sequer se perca, mas que todos sejam salvos, que todos venham ao arrependimento, reconhecer os seus pecados. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Eu que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.